A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Eu quero trazer aí uma palavra para o seu coração e o tema hoje é: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, mas se orar e agir, o bicho corre. Nós vamos ler aqui em 2 Reis, capítulo de número 6, versículo 24. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E o início do versículo 25 diz que houve grande fome em Samaria. O que esse rei ele fez, o rei da Síria? Ele cercou a cidade de Samaria. A cidade de Samaria, ela era cercada por uma muralha. Um abraço para todos vocês aí que já estão aí ligadinho aí. Um abraço, obrigado pelo prestígio aí de vocês estarem aí assistindo esse vídeo aí, essa live. Assim, todas as cidades naquela época eram cercadas por muro para proteção contra os inimigos. E as cidades tinham uma porta de entrada e saída. Quando a cidade era muito grande, tinha mais de uma porta. E agora o rei da Síria, ele usou uma estratégia de guerra. O que ele fez? Ele cercou Samaria. E a cidade de Samaria está cercada, ele está com seu exército, um grande exército do lado de fora de Samaria. Com isso, ele impede que os moradores de Samaria, eles saiam da cidade para poder plantar, colher e viver a sua vida normal. Então eles ficaram encurralados ali dentro da cidade de Samaria e eles não podiam sair de lá porque o inimigo estava lá fora. E o inimigo era um inimigo poderoso, era um grande exército. E o povo de Deus ali, eles não tinham como lutar contra aquele grande exército, a menos que Deus fizesse um grande milagre. E eles ficaram agora cercados ali dentro de Samaria, com medo, porque não podia sair lá fora, porque o perigo estava lá fora. Nós estamos vivendo uma situação bastante parecida, não é? Não é o rei da Síria com seu exército que está lá fora, mas é o vírus chamado coronavírus. E as pessoas estão o quê? Dentro de casa, principalmente as pessoas de mais idade do grupo de risco. As pessoas falam não pode sair, às vezes eles não entendem que ir lá fora não pode, porque o perigo está lá fora. A mesma situação o povo estava vivendo naquela época, porque o rei da Síria, ele cercou a cidade, ele estava com seu exército lá do lado de fora e eles não podiam sair. Aí vem aquele ditado que você já conhece, que eles dizem o seguinte: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quer dizer, eles falam de qualquer forma está na mão do bicho. Só que esta mensagem que eu vou trazer para você vai mostrar o seguinte: que se você correr o bicho pega, se você ficar o bicho come, mas se você orar, confiar e agir, o bicho vai correr. Você vai vencer essa peleja. Então aguenta aí, presta atenção que você vai aprender aqui com essa pregação. Samaria estava cercada. A situação ficou tão terrível que a Bíblia vai dizer o seguinte, que eles estavam vendendo dentro de Samaria, porque o cerco demorou. Os sírios cercaram e o pessoal que estava dentro da cidade disseram, não, qualquer hora dessas eles vão cansar e vão embora e a gente vai poder sair. Mas só que a estratégia deles era ficar ali acampado e o tempo se passando e o povo definhando em fome dentro da cidade. E foi o que aconteceu. O cerco foi um cerco demorado. A Bíblia não relata quanto tempo ficou, se foi 3 meses, 6 meses, 1 ano. O exército da Síria, eles tinham acesso, eles estavam livres. Eles podiam ir lá na terra deles buscar comida a hora que eles quisessem, tinham cavalos, tinham tudo. Mas dentro de Samaria o povo não podia sair. E quanto mais os dias iam passando, eles iam ficando mais fracos, porque eles não tinham comida. Então como que eles iriam lutar contra o inimigo? Os dias foram se passando e as coisas foram complicando. Não é esse o medo que muitas pessoas estão tendo nessa hora? Estão tendo que se recolher dentro de casa, ficar na quarentena
e ele não sabe verdadeiramente quanto tempo vai ter que ficar na quarentena com medo desse vírus que está lá fora. E as pessoas começam a se preocupar, porque o tempo vai passando e a situação também vai ficando difícil, porque vem o desemprego, porque vem a fome, é a mesma situação. E ali o povo estava ali cercado naquela situação ali, e eles não podiam sair, e a fome começou a ficar extrema dentro de Samaria. A fome é uma coisa terrível. O coronavírus é algo terrível, mas a fome também é. A fome também mata. E o que vai acontecer ali? A Bíblia diz que eles já estão vendendo dentro da cidade de Samaria uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Estão vendendo 200 gramas de esterco de pomba por 5 peças de prata. Olha o que eles estão comendo dentro de Samaria: cabeça de jumento e esterco de pomba. Seja sincero, você teria coragem de comer uma cabeça de um jumento ensopada ou frita? Eles estavam pagando 80 peças de prata por uma cabeça de jumento. Olha o que a fome faz. Eles estavam vendendo 200 gramas de esterco de pomba por 5 barras de prata. Eles estavam numa situação difícil dentro de Samaria. A fome agravou ali dentro daquele lugar. A fome é uma coisa terrível. Esses dias lá na Itália, que você sabe que esse coronavírus atacou de uma forma cruel na Itália, esses dias aconteceu que um morador de rua, ele estava com tanta fome, e ele encontrou um policial, e ele pediu pelo amor de Deus para aquele policial prender ele. Ele falou: me prende porque eu vou morrer de fome aqui fora. Me prende porque lá dentro do presídio eu vou ter comida para comer. E aquele policial abraçou ele, os dois começaram a chorar. A fome é uma coisa terrível. E por causa da demora que o exército da Síria ficava do lado de fora e não saía, o problema se agravou e eles estavam vivendo essa situação. Olha que ponto que chegou a situação. A Bíblia diz que 2 mulheres próximas ao muro, elas começaram a gritar ao rei: rei, me socorre, me socorre. E o rei disse: da onde que eu vou socorrer vocês, da eira ou do lagar? O problema de vocês não é comida? O problema de todo mundo que está dentro aqui dessa cidade não é comida? Eu não tenho comida. Se Deus não tem comida para dar para vocês, eu também não tenho. O rei ficou desesperado. Ele não tinha como resolver aquele problema. Existem situações que o governador não pode resolver, o presidente não pode resolver, o prefeito não pode resolver. Existem coisas que só Deus pode resolver. E este rei, ele ouviu o relato das mulheres, falou: então fala o que vocês estão precisando. E uma daquelas mulheres disse assim para o rei: olha, rei, eu combinei com ela aqui que a gente ia comer o nosso filho, o meu filho, e depois que a gente se alimentasse e que voltasse a ter fome, iríamos comer o filho dela. E eu matei o meu filho, nós matamos o meu filho, nós comemos ele cozido, e agora ela não quer dar o filho dela para ser morto. Olha que situação que chegou naquela cidade. Olha como que a fome estava extrema dentro de Samaria, e lá do lado de fora estava o exército da Síria. E você pensa que o rei da Síria estava comovido com isso? Você pensa que o rei da Síria estava triste com o que estava acontecendo lá dentro? Ele estava se alegrando de vendo o povo de Deus definhando dentro daquela cidade. E também o diabo da mesma forma. Nós estamos vivendo uma época difícil, as pessoas estão com medo dentro de casa, entrando em pânico, desesperadas, preocupadas com o vírus e também preocupadas com a situação financeira, porque tem pessoas que ele trabalha de manhã para comer à noite e não pode sair de casa, e aquela preocupação. E você acha que o diabo está com pena de alguém? Não, o diabo está se alegrando com essa situação. O diabo se regozija com a tristeza e com o sofrimento dos outros. Mas eu quero te trazer aqui uma mensagem que vai te mostrar a diferença daqueles que Deus usa no meio da crise. E eu tenho certeza que você está aí ligado nessa pregação, porque Deus quer te usar no meio da crise. Deus quer fazer você frutificar no meio dessa crise e ser canal de bênção na vida das pessoas. Agora, o rei se desesperou a tal ponto que sabe o que o rei fez? Ele se irou, ele rasgou as suas vestes. E ele disse para os seus soldados: vamos lá, porque agora eu vou cortar a cabeça do profeta Eliseu. Eu vou matar o profeta. O profeta de Deus, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava dentro da casa dele, reunido com os anciãos da cidade. O que ele estava fazendo dentro da casa dele? Estava buscando socorro.
Ele estava buscando socorro em quem pode dar esse socorro. Ele estava buscando socorro em Deus. A Bíblia diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o próprio salmista responde, ele fala assim, o meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. E eu quero te dizer que o teu socorro vai vir de Deus. O seu socorro vai vir de Deus, mas você precisa clamar a Deus, você precisa buscar a Deus. O profeta Eliseu não estava dentro de casa jogando joguinhos da internet. O profeta Eliseu não estava dentro de casa assistindo novela. O profeta Eliseu não estava dentro de casa distraído com as coisas desse mundo. Ele estava conectado com Deus, pedindo Deus nos dá uma resposta e nos tira desse beco sem saída. Você está num beco sem saída? Deus tem uma saída para você. Deus tem algo para realizar, milagres para fazer, mas é necessário você estar conectado com Deus. E Deus vai usar o profeta Eliseu, porque Eliseu está na brecha. A Bíblia diz para a gente ficar na brecha. Nesse tempo de crise, as pessoas estão desesperadas. As pessoas estão com fome, também não é só fome de comida, não. As pessoas estão com fome da palavra de Deus. A Bíblia diz que vai chegar um tempo que as pessoas vão andar errante, com fome e sede, mas não de comida e de água, mas sim da palavra de Deus. E Eliseu está conectado com Deus e o rei diz assim, agora eu vou lá cortar a cabeça do profeta, eu vou matar ele. Mas quem que estava no lombo desse rei? Quem estava no lombo desse rei era o próprio Satanás, porque Satanás não gosta de crente de oração, porque Satanás detesta quem está buscando a Deus, porque através dessa busca é que Deus vai agir, é que Deus vai glorificar o nome dele e fazer milagre. Então o diabo tem ódio de quem está buscando a Deus no meio dessa crise. Daniel, ele estava dentro da Babilônia, ele estava cativo. O povo de Deus foi levado cativo também. E o que Daniel estava fazendo? A Bíblia diz que Daniel ele estava orando 3 vezes ao dia. Os inimigos de Daniel fizeram uma conspiração para jogar Daniel dentro da cova dos leões. O rei fez um edito, Dario fez um edito que ninguém podia fazer petição a homem algum ou Deus nenhum durante um período. Mas Daniel parou de orar? Daniel não parou de orar. Será que essa é a estratégia do diabo para a igreja parar de orar? E muitos estão dentro de casa aí e não oram, sabe por quê? Por causa do edredom, por causa do travesseiro, por causa das distrações, por causa do Instagram, por causa do Facebook, por causa de televisão, por causa de tanta coisa, e eles estão envolvidos com tantas coisas que não estão orando. Mas Daniel estava orando e Daniel viu que o edito foi feito e ele descumpriu aquele mandato do rei. Porque ele falou, eu não posso obedecer essa ordem que o rei deu, porque Deus é autoridade em cima de todas as autoridades. A Bíblia, ela não manda a gente desrespeitar ou desobedecer a autoridade. A Bíblia manda a gente obedecer às autoridades, Romanos capítulo 13. Mas quando a ordem que a autoridade dá, quando o decreto que a autoridade dá, ela entra em choque com o decreto de Deus ou com a Bíblia de Deus, a gente tem que desobedecer às autoridades. Não foi o que Pedro falou para as autoridades daquela época? Como podemos deixar de falar daquilo que temos visto ou ouvido? Vamos continuar pregando. Quer bater, bate. Quer prender, prende. O evangelho tem que ser pregado. E agora o que vai acontecer? Este rei ele vai para cortar a cabeça do profeta. Ele vai para matar o profeta. Só que o profeta reunido com aqueles homens dentro da casa dele, ele disse assim, olha, o filho do homicida está vindo aí para me matar. Sabe por quê? Porque Deus revela os seus segredos aos seus profetas. A Bíblia diz, no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7, que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se você é íntimo de Deus, Deus vai te revelar o segredo. Se você é íntimo de Deus, Deus vai desfazer as armadilhas do diabo contra a sua vida. Se você é íntimo de Deus, você está buscando a Deus de verdade, Deus vai desfazer o laço do passarinheiro que está lá no Salmo 91. E Deus já revela para Eliseu, estão vindo aí para tirar a sua cabeça. E eu imagino que quando Eliseu falou para aqueles homens lá que o homicida, o filho do homicida estava vindo para tirar a sua cabeça, eles devem ter pensado e falado assim, não, esse cara está doido. Sabe por quê? Porque era o Espírito Santo que estava revelando para ele.
E muitas vezes os crentes são tidos como doidos, porque Deus fala com eles e porque o Espírito Santo revela para eles. Mas no final vão saber quem é o doido e quem não é. No final da história vai saber quem é o doido e quem não é, porque quando Deus mostra e quando Deus fala, acontece. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E agora, Eliseu dá uma ordem para um daqueles homens e diz assim: você fica aqui, segura essa porta aqui. Quando ele vier, quando esse mensageiro vier, você vai empurrar a porta em cima dele. Você vai jogar ele no chão. E eles vão ver que eu não estou enganado, que eu estou sabendo da trama deles. E assim eles fizeram. Aquele homem ficou ali do lado da porta. E quando aquele mensageiro chegou, certamente com a espada para cortar a sua cabeça, Eliseu falou assim: detrás dele vem o rei. O rei vinha atrás para ver o acontecido. Quando ele chegou na porta, o servo de Eliseu empurrou a porta, caiu com a espada com tudo, e Eliseu fala para o rei: por que você está querendo cortar minha cabeça? Qual é o mal que eu te fiz? Eu estou buscando solução em Deus, e Deus já tem a solução. Deus já deu a solução para o problema, majestade. E qual a solução que Deus deu? Então Eliseu vai falar que no outro dia vai ter milagre na porta de Samaria. Então Eliseu diz para aquele rei assim: amanhã a essa hora aí, marca aí, na porta de Samaria vai ter 3,5 kg do melhor trigo e 7 quilos de cevada por uma barrinha de ouro. Vai ter comida barata e vai ter fartura de comida na porta de Samaria. Olha, para quem estava pagando 80 peças de prata, 80 barras de prata numa cabeça de jumento, para quem estava pagando 5 barras de prata em 200 gramas de esterco de pomba, agora o profeta diz para o rei: ó, amanhã é essa hora, vocês vão poder comprar aqui na porta de Samaria 3,5 kg do melhor trigo e 7 quilos de cevada. Não é cabeça de jumento, esterco de pomba não, por apenas uma barrinha de prata. Vai ter comida barata e vai ter fartura aqui na porta de Samaria. Quando o profeta diz isso, o capitão, que era o braço direito do rei, o segurança número 1 dele, ele olhou para Eliseu e falou assim: ainda que Deus abrisse janela nos céus, poderia acontecer um milagre desse? Em outras palavras, ainda que Deus fizesse chover do céu trigo, chover do céu cevada, poderia acontecer uma coisa dessa? Porque ele era incrédulo e ele não acreditava na palavra do homem de Deus. Então o homem de Deus também não se intimidou com aquele capitão, e ele disse para ele o seguinte: você vai ver com os teus olhos, mas você não vai comer, porque incrédulo não recebe a bênção de Deus, não recebe. A pessoa que é incrédulo não recebe. E Eliseu assim falou. Então o rei chegou no acordo: vamos aguardar até amanhã. Se a palavra que o profeta falou se cumprir, então é Deus falando na boca dele. Se a palavra não se cumprir, a gente vem e mata ele. Mas o profeta não falou nada dele, o profeta não inventou nada, o profeta estava recebendo a revelação de Deus, e Deus estava mostrando que no outro dia Deus ia mudar a história. E o que acontece? Aí agora a Bíblia diz o seguinte, que Deus vai usar 4 leprosos. Deus vai usar 4 leprosos, porque Deus usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer, para a glória do nome dele. A Bíblia diz que tem 4 leprosos que estão conversando do lado de fora da cidade. Os leprosos, por causa da sua doença contagiosa, vamos fazer uma comparação com quem está com coronavírus, que tem que ficar recolhido e não pode estar junto com o pessoal porque vai pegar a doença. Esses 4 leprosos, a lepra não tinha cura naquela época, eles ficavam no arraial dos leprosos, não ficavam com a família, ficavam isolados, vivendo no meio dos leprosos. E agora esses 4 leprosos do lado de fora ali dos muros da cidade ali de Samaria, eles começaram a conversar e a dizer: vamos entrar na cidade. Eles já estavam na porta da cidade. Então eles disseram: mas vai entrar na cidade para quê? Lá dentro da cidade não tem comida, lá dentro da cidade o povo está definhando de fome, e ainda mais nós somos leprosos, não podemos entrar dentro da cidade. E então eles disseram assim: se a gente ficar parado aqui, a gente também vai morrer. É verdade. Então chegaram num acordo, disseram: vamos até o arraial dos Círios. Um falou: mas se a gente for no arraial dos Círios, eles vão nos matar, porque além da gente ser leproso, nós também somos hebreus. Mas então eles chegaram num acordo: mas vai adiantar ficar parado? Não,
Vamos lá, se eles quiserem matar, mata. Se eles quiserem nos dar comida, nos dá, e nos deixar vivos, eles vão nos deixar. E os leprosos resolvem ir até o arraial dos Círios. Mas sabe quem estava na vida dos leprosos? O Espírito Santo. Sabe quem estava levando os leprosos no arraial dos Círios? Era o Espírito Santo. Sabe o que Deus está falando nesse momento? Que Ele vai usar os leprosos no meio dessa geração. Pastor, quem são esses leprosos? É aqueles que ninguém dá nada por eles. Quem são esses leprosos? São aqueles que as pessoas olham para eles, a sociedade olha para eles e fala assim, esse aí é um Zé Povinho. Esse aí é um Zé Ninguém, é esse aí que o Espírito Santo vai encher ele. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante do Senhor. Deus vai usar os pequeninos, Deus vai usar os humildes, Deus vai usar aqueles que você fala assim, esse cara é um analfabeto, esse cara aí, ele não tem, ele mora dentro de uma comunidade, de uma favela. Esses que estão ali prontos para Deus usar, ninguém dá nada por eles, são as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas desprezíveis, pessoas que são consideradas pequenas. Você que é um servo de Deus, que ninguém dá nada por você. Deus quer te usar nesse tempo de crise. Deus quer te usar no meio dessa situação caótica. Esses 4 leprosos, eles resolvem ir até o arraial da Síria. A Bíblia fala que está escurecendo, a noite está começando, e aqueles leprosos, eles vão marchar até o arraial da Síria, e Deus vai fazer um grande milagre acontecer através da vida daqueles leprosos. Eliseu dentro da sua casa lá, conectado com Deus, pedindo para Deus dar um livramento, pedindo para Deus abrir uma porta, pedindo para Deus fazer um milagre. É isso que você deve fazer, é isso que a igreja hoje deve fazer, é isso que os profetas devem fazer, é isso que os homens de Deus devem fazer, é pedir para Deus abrir uma porta no céu e nos tirar dessa situação que nós estamos vivendo, para que a gente não precise ficar preso dentro de casa, sem poder dar um abraço no parente, sem poder fazer uma viagem, sem poder nem cultuar a Deus, porque as igrejas, elas estão fechadas. No máximo que alguém entra é para fazer uma oração dentro da igreja, mas não pode mais fazer culto. Mas existem os Eliseus de Deus nesse Brasil, nesse mundo. Existem pessoas que estão conectadas com o trono e estão pedindo para Deus abrir uma porta nos céus e realizar o milagre. Lembra de Paulo e Silas? Eles estavam dentro da prisão e a Bíblia diz que todas as prisões estavam fechadas e eles ainda estavam com a corrente nos pés, mas eles louvaram e oraram a Deus na meia-noite da tribulação. E você, o que está fazendo no meio dessa meia-noite da tribulação? Quando eles oraram, as portas de baixo estavam fechadas, mas uma porta no céu foi aberta. Quando o crente ora, uma porta no céu é aberta, e quando essa porta abre, os milagres acontecem. Quando eles começaram a orar e louvar a Deus, a Bíblia diz que houve um terremoto. Deus desceu na terra e todas as portas dos cárceres foram abertas. O nome de Deus foi glorificado, o carcereiro foi salvo, junto com a sua família. E no outro dia, Paulo e Silas foram libertos daquela cadeia. Deus é um Deus que traz libertação, Deus é um Deus que faz milagre. E o que vai acontecer agora? Esses leprosos, eles vão marchando em direção ao arraial da Síria. Sabe o que Deus está falando comigo e com você? Ele vai agir a partir do momento que você marchar. Ele vai agir a partir do momento que você orar. Não foi o que eu falei no início do vídeo? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas se orar como Eliseu e agir, o bicho vai correr, porque o arraial da Síria, o exército da Síria vai fugir. Deus vai fazer eles fugir, eles desaparecerem. Deus tem poder para fazer o coronavírus sumir. Deus tem poder para fazer o coronavírus desaparecer e voltar para o inferno, para o mesmo lugar que ele veio para atormentar a humanidade.
mas Deus está procurando pessoas que estejam na brecha. Deus está procurando os profetas verdadeiros que estão clamando para Deus fazer o milagre. Deus está procurando os 4 leprosos, aquele que não tem título de pastor, não tem título de apóstolo, não tem título de bispo, não tem um cargo na igreja. São os leprosos, são os pequenininhos que Deus quer usar de forma extraordinária. E Deus está falando com você que é considerado como leproso, como eu digo assim, uma pessoa que ninguém dá nada por você. Deus quer usar. É necessário você se movimentar, porque Deus não vai agir enquanto a gente estiver parado. Olha que estratégia do diabo, a igreja dentro de casa. Aí as pessoas falam assim, mas o povo está orando. Eu acredito que 80% ou mais não está orando nada, não está buscando nada. O nome igreja, no original grego, eclésia, significa chamados para fora. Significa chamado por uma convocação para uma assembleia. A igreja não pode ficar acuada, não pode. Jesus vai fazer alguma coisa aí. A igreja não pode ficar parada, porque Deus agiu enquanto os leprosos estavam marchando em direção ao arraial da Síria. Olha os exemplos que Deus nos dá. O povo estava de frente do Mar Vermelho, acuado ali num beco sem saída, Piairote. É igual, estamos num beco sem saída. E a Bíblia diz que Faraó vinha atrás. O povo ficou com medo, começou a murmurar e disse: Moisés, tu nos trouxe para morrer aqui nesse deserto, não tinha cemitério lá no Egito. Mas Moisés estava fazendo o quê? Clamando. Lembra de Eliseu? É o homem que está em conexão com Deus. Moisés estava clamando, aí Deus diz assim: Moisés, por que clamas a mim? Agora é hora de agir. Tem hora de clamar e tem hora de agir. Eliseu está clamando, está buscando a Deus, e agora Deus vai agir usando 4 leprosos. E Deus falou assim: diga ao meu povo que marche, e eu vou abrir o Mar Vermelho. Olha, o mar ainda estava na frente, mas era preciso o povo marchar. Imagina Moisés para convencer aquele povo que eles tinham que marchar, mas marchar para onde, Moisés? O mar está na frente, marcha, porque o mar vai se abrir. Se vocês ficarem parados, o mar não abre. Entendeu aí o mistério? Entendeu aí por que você tem que marchar? Você que mora aí próximo de um monte aí, vai lá, grita, clama. Faz alguma coisa aí, você não pode ficar parado. Coloca propósito de oração, faz alguma coisa. A igreja não pode ficar parada. A igreja foi chamada para fazer a diferença no tempo de crise. Os servos de Deus têm que fazer a diferença no tempo de crise. A igreja não pode ficar acuada no tempo de perseguição. Nos países comunistas, a igreja fazia culto, sabe aonde? Dentro das cavernas, dentro das catatumbas. A igreja não falava assim: olha, já que nós estamos sendo perseguidos, vamos ficar cada um dentro da nossa casa lá buscando a Deus. Não, eles se reuniam mesmo com proibição. Muitos foram mortos, mas eles não deixaram de pregar o evangelho. A igreja não pode deixar de pregar o evangelho. O povo está desesperado. O povo dentro de Samaria estava desesperado, praticando o canibalismo, desesperado, até o rei desesperado, porque eles não tinham saída para aquela solução. E a saída dessa solução que nós estamos vivendo hoje está com a igreja. É a igreja que vai fazer a diferença. Então a Bíblia diz o seguinte, que enquanto aqueles leprosos eles foram em direção ao arraial dos sírios, eu creio assim, que eles foram até correndo, e o barulho dos pés daqueles leprosos fez com que lá no arraial da Síria, o rei e aqueles soldados e aqueles exércitos disseram: olha, vocês estão ouvindo isso? Estamos. Deus fez com que chegasse ao ouvido dos soldados da Síria, do exército inimigo, um grande barulho, um barulho de um grande exército, diz a Bíblia. E eles disseram: olha, vem um grande exército, aí são muitos carros e muitos cavalos. Deus fez com que eles ouvissem um barulho de muitos carros, isso é, muitas charretes, muitos cavalos, e um grande exército, porque o exército naquela época era dessa forma. Não, vem um grande exército aí, e eles mesmos chegaram à conclusão. Eles alugaram o rei dos heteus e o rei do Egito. Vem nações poderosas aí para detonar a gente, vamos correr. E eles começaram a correr desesperados. Eles largaram tudo para trás. O exército da Síria largou as tendas, largou
o ouro, largou a prata, largou o cavalo, largou veste, largou comida, largou bebida, foram tudo correndo desesperado para salvar a vida deles, pensando aí, vem um grande e poderoso exército. Olha, quando a igreja ora, quando a igreja age, Deus manda um poderoso exército para jogar por terra todo o levante do diabo, todos os demônios, todo o mal. Quando a igreja ora e quando a igreja age, Deus ele desce na terra, ele entra na peleja e ele faz milagre acontecer. O exército da Síria saiu desesperados, foram correndo desesperados, e os leprosos estão indo para o arraial da Síria. Quando eles vão chegar lá, eles não vão encontrar um inimigo sequer. Eles não vão encontrar ninguém lá. Vai se cumprir o que diz a Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 28, no versículo 1, que fala: os ímpios fogem sem que ninguém o persiga, mas o justo está confiado como filho do leão. O ímpio foge sem que ninguém o persiga, não tinha ninguém perseguindo, mas eles estavam cheios de medo, porque Deus colocou medo no arraial dele. Nós estamos vendo um medo tomar conta da igreja, de muitos. Lógico, nós temos que ser prudentes nessa hora. Nós não podemos tentar a Deus, eu entendo tudo isso, mas a gente não pode ficar paralisado, porque o medo paralisa. A gente não pode ficar cheio de pavor. Tem crente que só procura assistir aí essas redes de televisão que só fica colocando pânico no povo. E o que está acontecendo com o povo? Está entrando em depressão, alguns estão pensando em suicídio, estão desesperados nessa situação. Mas você é crente, você tem que agir diferente, você tem que agir como Eliseu, você tem que clamar a Deus para Deus abrir uma porta no céu, você tem que estar conectado com o Espírito Santo para Deus te revelar e para Deus te mostrar a verdade. Você tem que estar como aqueles 4 leprosos disponíveis para Deus te usar e abençoar a vida das pessoas, porque através desses 4 leprosos Deus vai abençoar toda uma cidade. Olha, você pode não ter nada, mas você na mão de Deus é um instrumento para abençoar milhares de pessoas. Pedro e João não tinham prata nem ouro, mas foram no templo orar em Atos capítulo 3, e eles disseram para o paralítico: não temos prata e nem temos ouro, mas o que temos, nós vamos te dar agora. Unção de Deus pegou na mão do paralítico, o paralítico levantou e não andou não, ele saiu saltando e pulando de tanta unção que ele recebeu. Unção você pode receber. Aqueles leprosos receberam a unção de Deus para botar os inimigos para correr. Recebe a unção de Deus na tua vida aí para botar o exército inimigo para correr. Deixa que o medo ele seja dissipado pela certeza de que o nosso Deus, ele é maior do que o inimigo, ele é maior do que a peste, ele é maior do que a fome, ele é maior do que o céu, ele é maior do que a terra, ele é maior do que o diabo, ele é maior do que todos os demônios juntos, ele é maior do que as estratégias do inimigo. Deus está chamando crentes corajosos nessa hora, pessoas que tenham coragem de enfrentar a adversidade, buscando ao Senhor verdadeiramente, esteja pronto e disponível para fazer aquilo que Deus manda. Agora, enquanto eles estão correndo, Deus faz com que aquele exército desapareça. E quando esses leprosos chegam lá no arraial dos sírios, eles têm uma surpresa de Deus. Olha, eu creio que Deus, ele tem uma surpresa muito grande depois dessa calamidade. Eu acredito que Deus tem vitória muito grande depois desse problema aí. Eu creio nisso. Eu creio, como diz aquele hino que fala assim, ó: nenhuma peste te matou, nenhuma flecha te atingiu, porque você está debaixo das asas do Onipotente. E o louvor vai dizer assim: tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. No mundo espiritual, Deus está trabalhando. Depois da prova vem a vitória, depois da tempestade tem a bênção. Deus já preparou coisa boa. O profeta Eliseu já está vendo o dia de amanhã. Ó, nós estamos em crise hoje, mas amanhã vai ter vitória, amanhã vai ter fartura, amanhã vai ter bênção extraordinária na porta de Samaria. E Eliseu vai dizer o que Deus está mandando dizer. E agora o que vai acontecer diante dessa situação? Quando eles chegam lá, eles têm uma surpresa. O arraial está abandonado. A Bíblia diz que eles começaram a comer e a beber, começaram a se alegrar, muita comida, muita fartura. Eles entraram na primeira tenda abandonada, a segunda tenda abandonada, cavalos, começaram a ver ouro. A Bíblia diz que pegaram ouro, pegaram prata, pegaram vestes. Eles saíram tão desesperados, largaram tudo, e eles estão se alegrando.
E eles estão regozijando, porque eles pensaram que era a morte que viria para eles, mas agora Deus deu vida para eles, Deus mudou a sorte, Deus virou o cativeiro, Deus botou o diabo para correr, Deus vai botar esse vírus para correr, Deus vai queimar esse vírus com o poder do Espírito Santo e vai fazer ele desaparecer. Aí olha o que vai acontecer agora diante dessa situação, eles estão alegres, eles estão felizes, de repente eles olham um para o outro e eles dizem assim, nós estamos fazendo uma coisa errada. Eles vão dizer assim, 2 Reis 7:9, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Olha o que eles disseram. Nós não estamos fazendo coisa certa não, a gente está comendo, se alegrando, já estamos aqui empacotando ouro, prata, estamos ricos já. Já separamos os melhores cavalos para nós, mas nós não estamos vendo o lado dos irmãos que estão lá na cidade de Samaria. Nós não estamos vendo por eles, nós não estamos olhando para o nosso próximo. Você aí que está abastado, você aí que tem uma condição financeira boa, você aí que é um servo de Deus, ou até que não é, que tem uma condição para ajudar quem precisa, mas o que você está fazendo? Você está pensando só no seu umbigo, você está pensando só no seu prazer, você está pensando só no seu deleite. Principalmente você que é crente, você que é um servo de Deus, que é um mão de vaca, que é um mão de porco, porque tem crente mão de porco, só pensa nele, não se preocupa com o reino, não se preocupa com a obra, não só pensa nele, só pensa nos passeios, só pensa no conforto e não pensa no reino de Deus, na obra de Deus. Esses leprosos agora, eles pensaram assim, ó, se a gente deixar o dia amanhecer, Deus vai cobrar a gente. Deus vai mandar castigo, porque nós temos que avisar lá na cidade, nós temos que repartir a bênção, é hora da gente repartir a bênção, é hora da gente pedir para Deus suprir não só a nossa necessidade, mas nos dar condições de ajudar alguém que está precisando. Eu vou te falar uma verdade aqui, quando você age dessa forma, você está pregando muito mais o evangelho do que quando você está no púlpito com o microfone e pregando. Tem muitos bons pregadores, tem muitas pessoas que pregam com sabedoria, com eloquência, mas o que adianta você pregar e não viver aquilo que você prega? O que adianta você pregar e você não colocar em prática? Às vezes uma ação nossa, uma ação da igreja nessa hora, vai ser a maior pregação que alguém vai ouvir, porque o nome de Deus tem sido blasfemado por causa da atitude de alguns crentes, ou até de algumas igrejas, porque tem sido negligente nessa área, porque tem pensado só em si próprio. Não é hora de pensar em nós próprios. Se nós recebemos alguma coisa, foi porque Deus deu. Quem te deu saúde? Quem foi que abriu a porta de trabalho para você trabalhar? Aí você vai falar, foi Deus. Mas o que você está fazendo com aquilo que Deus está colocando na sua mão? Está servindo para o reino de Deus? Está servindo para a glória de Deus? Você tem contribuído para o reino de Deus? Então, observe essa palavra aí. Eles disseram, não é tempos de boas novas. E se a gente nos calar e esperar até o dia amanhecer, sabe o que vai acontecer? Algum mal nos sobrevirá. O que esses leprosos estão dizendo é o que Ezequiel já falou, que nós somos atalaia. Se a gente avisar o ímpio do seu caminho mau e ele sair do caminho mau, ele vai ser salvo da sua alma e você vai ser limpo do sangue dele. Mas se você não avisar, ele vai perecer e Deus vai cobrar da tua mão. Nós temos uma boa nova para contar. Eles disseram assim, é dia de boas novas. Entenda aí, sabe o que significa a palavra evangelho? Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Deixa eu te perguntar uma coisa, quem tem essa boa notícia para dar? De salvação. Quem tem esse evangelho para pregar? Não somos nós? Jesus não nos deu uma ordem, ele não deu uma sugestão, ele deu uma ordem. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16, quem crê e for batizado será salvo e quem não crê será condenado. Nós temos as boas novas, nós temos que falar para essa humanidade carente, para essa humanidade aflita, pessoas que estão entrando em depressão, pessoas que estão se matando e nós nos calamos. Nós somos testemunhas ou não somos? A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, que fala que o poder de Deus desceu na igreja
para ser testemunha em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual é a validade que existe de uma testemunha de boca fechada? Qual o proveito que existe de uma testemunha de boca fechada? Nós somos a testemunha, nós temos umas boas novas para pregar. As pessoas estão dizendo: vamos orar para Deus repreender esse vírus, vamos orar para Deus jogar por terra. Tudo bem, a gente tem que orar, é verdade, mas não vamos orar só por isso, não. Não vamos somente orar, não. Vamos agir, vamos pregar o evangelho aí no Facebook, lá no Instagram, seja lá em qual for, no WhatsApp. Pregue o evangelho. Tu é crente ou tu não é? Tu é servo de Deus ou tu não é? Quem é que tem a boa nova para contar? Existe 10.800 religiões no mundo. São caminhos que o homem preparou para chegar a Deus, que não chega lá. O único caminho para Deus é Jesus, você sabe disso. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho. Ele não é um, ele é o artigo definido masculino. Ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele vai dizer assim: ninguém vem, porque tem que passar por ele, ao Pai, a não ser por mim. Jesus é a salvação para essa humanidade. As pessoas estão desesperadas, igual estavam lá em Samaria, almas aflitas, almas desesperadas, até o rei desesperado, precisando o quê? De boas novas, precisando de boas notícias. Nós estamos esperando boas notícias, não estamos? Estamos esperando e até orando para Deus fazer com que alguém descubra uma vacina, descubra um remédio para aniquilar esse vírus. Estamos e devemos orar, mas existe um vírus muito pior do que o coronavírus. O coronavírus, o máximo que ele pode fazer com o homem é levar ele até o cemitério, é matar, é o máximo, ele não pode fazer mais nada. Mas o vírus do pecado, ele leva o homem para o inferno. O vírus do pecado, ele vai levar o homem além do cemitério, ele vai levar o homem para o inferno. E esse remédio para o coronavírus, essa vacina, ainda não tem. Mas o remédio para o pecado já tem. Você que é crente, você sabe. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 7, se nós andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus para perdoar pecado. Precisamos de pregar para essas pessoas que estão desesperadas, o mundo aflito, sem esperança. Precisamos pregar que Jesus é a solução. Precisamos pregar para ele que Jesus pode livrar do vírus, do coronavírus. Precisamos mostrar para ele que lá no Egito vieram 10 pragas e Deus poupou o seu povo pela sua misericórdia. A praga não entrou na vida do seu povo. Podemos dizer para eles que Deus tem poder para nos livrar dessa praga. Deus também tem o poder para nos curar. Seja lá quem for que pegar essa enfermidade, ele pode ser curado. O Deus que eu estou pregando aqui não é um deusinho de barro, não. O Deus que eu estou pregando aqui é o Todo-Poderoso, é o que fez os céus e a terra, que tem o controle e o poder sobre todas as coisas. Ele está permitindo tudo isso acontecer porque ele quer trazer algumas pessoas que estão afastadas dele. Talvez se você não estivesse passando por essa crise, você não estava ouvindo essa pregação. Mas por causa da dificuldade, por causa do medo, por causa do problema, você está se chegando a Deus. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que Deus corrige e castiga aquele que ama. Deus, ele permite vir o problema para que o seu povo se achegue a ele. Então agora nessa hora Deus está dizendo para nós que nós somos portadores de boas novas. Nós temos comida para dar e temos muita comida. Pode não ser comida material, mas comida para a alma nós temos. E tem pessoas que estão famintas, não de arroz, de feijão ou de carne ou de leite. Tem pessoas que estão famintas dessa palavra. Tem pessoas que não estão dormindo à noite. Tem pessoas que já estavam em depressão, está no estado pior. Tem pessoas que estão pensando assim: se eu for mandado embora, eu vou me matar. Tem pessoas desesperadas nesse planeta, nesse Brasil. E nós temos comida e muita comida. Deus já fez um milagre na nossa vida, já nos tirou do lamaçal do pecado, para a gente ser portador de boa nova. Nós somos os leprosos dessa era. Nós somos aquelas pessoas que ninguém dá nada por eles, mas que tem uma boa notícia para contar. E qual é a boa notícia? Que Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade.
e que Jesus ressuscitou no terceiro dia, e que Jesus está dando a vida eterna, e que se ele morrer com esse vírus aí, ou seja lá, de qual for a enfermidade, ou de fome, não sei, de qualquer um problema, ele vai para uma vida muito melhor do que essa, porque o próprio Paulo, com certeza de salvação que ele tinha e nós também devemos ter, ele disse assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o verdadeiro evangelho, não é um evangelho de medo, de covardia. Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de fortaleza. O Espírito Santo, ele nos dá ousadia. E agora esses homens, esses leprosos falaram: nós precisamos dar essas boas notícias, nós precisamos avisar esse povo que está desesperado, nós precisamos levar comida para eles e mandar eles buscar comida. Ei, avisa aí para esse povo. Aproveita aí essa época que a igreja está fechada, aproveita essa época agora que nós não estamos dentro do templo, muitas vezes fazendo o nosso showzinho particular, e vai lá para a praça e grita, vai lá para a praça e faz uma oração, para que as pessoas vejam que existe luz nessa terra, que existe sal, que existem os leprosos da vida, que estão dizendo que existe uma boa notícia, que existe uma solução, que existe um caminho. Então esses leprosos agora, eles vão até a porta da cidade, e a Bíblia diz que eles bradaram na porta da cidade, eles começaram a gritar: eu tenho uma boa notícia, eu estou ansioso para chegar o dia da gente dar essa boa notícia aí, da gente ver essa boa notícia aí que o coronavírus já foi banido, ou já conseguiu aí um medicamento para curar ele, para curar essa enfermidade. Eu estou esperando boas notícias, sabe o que? Tem muita gente aí torcendo para o Brasil afundar, porque tem interesses egoístas, não está interessado no Brasil nem preocupado com ele, está com interesses egoístas, interesses em posições políticas. Mas o Brasil não vai afundar, o Brasil não vai afundar. Sabe por quê? Porque a mão de Deus está sobre o Brasil. Eu creio que Deus está permitindo um aperto para despertar a igreja e fazer um avivamento no nosso meio, para a gente acordar para a necessidade de contar as boas novas, de pregar o evangelho. A igreja precisa sair das quatro paredes. Nós precisamos pregar verdadeiramente o evangelho, não cada um na sua casa como está, mas eu estou falando aí, passou essa crise aí, né? Ou não sei, no meio dessa crise, o que Deus vai fazer, porque quem manda na igreja é Ele, quem comanda a igreja é Ele, sempre foi assim. Deus vai fazer coisas grandes. Então eles chegaram e anunciaram, e eles anunciaram na porta da cidade, e a Bíblia diz que os porteiros foram lá avisar para o rei, falou: os leprosos estão aí, eles disseram que não tem ninguém no arraial da Síria, eles vieram de cavalo, eles estão bem vestidos, eles têm ouro, prata, disseram que está tudo lá, tem muita coisa para buscar, tem muita bênção para buscar. E ele vai dizer isso agora, e o rei vai dizer assim: não, eles estão fazendo alguma estratégia para acabar com a gente, não, eles devem estar lá no meio do mato, lá escondido, e quando a gente chegar lá ele vai nos matar. Mas um dos conselheiros usado por Deus disse para o rei assim: não, rei, nós temos 5 cavalos que nos restou. Irmão, quando eu li esse texto na Bíblia, eu pensei: meu Deus, será que eles comeram até os cavalos? Porque você já estava comendo cabeça de jumento, até os cavalos que serviam para locomoção, para o meio de transporte, servia para o exército, até os cavalos. Só tem 5 cavalos, pega esses 5 cavalos aí, coloca 5 cavaleiros e vai lá para averiguar o que a gente tem a perder. Então o rei ficou com medo, mandou só 2 cavaleiros com 2 cavalos, vai lá e vê se é verdade o que os leprosos estão dizendo. E quando eles chegaram no arraial da Síria, eles viram que aquilo que aqueles homens estavam dizendo era pura verdade, era realidade. Eles voltaram alegre anunciando ao rei. A Bíblia diz que o rei mandou o povo ir lá buscar comida, saquear o arraial da Síria, muita comida, muita fartura, muita vitória, muita bênção. Eu creio que isso vai acontecer com o nosso Brasil. Pode até passar por um momento de crise, por um momento de escassez, mas vai se levantar, vai ser levantado de novo, porque Deus vai trabalhar nessa nação. Nunca, escuta, nunca em toda a história os crentes, a igreja orou tanto por um presidente e por uma nação como a igreja está orando agora. E eu chamo você para orar porque o diabo está lutando para tentar quebrar o governo brasileiro. Ora para Deus fazer um milagre, ora para Deus levantar essa nação, para Deus abençoar essa nação.
Sabe o que aconteceu? Eles foram e trouxeram toda aquela comida na porta de Samaria, no horário que o profeta falou, porque foi Deus que falou pela boca dele. Não era um profeta enganador, não. Não era um profeta que fica falando coisas, dizendo que Deus mandou falar, sem Deus ter mandado falar, não. Ele falou o que Deus mandou ele falar. E o que aconteceu agora na porta de Samaria? O rei então precisava ganhar algum dinheiro com aquela comida, né? Porque os cofres estavam vazios. Então vende comida barata aí. Vão vender aí pelo preço 3,5 kg do melhor trigo, porque esse trigo é bom. 3,5 kg por 3,5 kg por uma barra de prata e 7 quilos de cevada por uma barrinha de prata. Tudo por uma barrinha, faz uma promoção e tudo. Aí o povo veio comer, o povo com fome, né, irmãos, para comprar aquela correria para o capitão aí, ele vai pegar aí a sua prancheta aí e ele vai anotar aí para cada um pagar. O capitão, derrubaram ele, o capitão pisaram em cima dele, o capitão morreu ali, com os olhos abertos, vendo o povo recebendo comida e comendo. Olha o que o profeta falou: tu vai comer, tu vai ver, mas tu não vai comer. Um abraço aí, pessoal, Deus abençoe.